Vamos mergulhar hoje numa ideia que é, no mínimo, fascinante. A fonte que a gente está analisando sugere que existem pensamentos que são, por natureza, eternos. Pensa só, isso vai bem na contramão da nossa experiência diária, né? De uma mente que parece que não para de mudar um segundo sequer. Então, a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa hoje é essa. Será que um pensamento pode de fato durar para sempre? Parece estranho, né? Porque os nossos pensamentos parecem fumaça, eles vêm e vão o tempo todo. Bom, vamos investigar isso mais a fundo. Ok, para começar, a gente precisa alinhar os ponteiros. O que exatamente quer dizer eterno nesse contexto? Não é sobre uma memória que dura muito tempo, não. É algo com uma natureza completamente diferente. E aqui está a definição principal da coisa toda. Um pensamento eterno é visto como uma ideia que simplesmente não dá para separar de uma fonte divina. E por causa dessa conexão total, ele tem essa qualidade de ser imutável, de ser permanente. Ele não começa nem termina, ele simplesmente é. Agora, o que é bem interessante nesse ponto é o contraste. Olha só, de um lado a gente tem esses pensamentos eternos, que são estáveis, pacíficos, unificados, e do outro lado que a fonte chama de pensamentos do ego, aqueles que são reativos, super passageiros e que estão sempre à mercê das nossas emoções, né? Essa distinção aqui é a base para tudo que a gente vai ver a seguir. E isso nos leva direto para a segunda parte. Se esses pensamentos são tão estáveis assim, de onde é que vem essa estabilidade toda? Porque eles não mudam como todo o resto que passa pela nossa cabeça. A resposta, de acordo com o material, está na origem deles. Eles são descritos como se fossem extensões que, na verdade, nunca saem da sua fonte. E por continuarem ligados a essa tal mente divina, eles acabam compartilhando da eternidade dela. Por isso não podem mudar, nem acabar. Essa conexão direta, então, é o segredo da permanência deles. E essa ideia tem uma consequência bem curiosa para o nosso dia a dia. Sabe, sentimentos como medo, culpa, ansiedade, coisas que parecem tão reais, tão fortes. Aqui, eles são vistos só como um ruído, pura interferência. Não são a substância do pensamento verdadeiro, da criação de verdade. Agora a gente entra na metáfora principal dessa análise. É um convite para a gente olhar o que tem por baixo daquela superfície barulhenta da nossa atividade mental de todo dia. Primeiro, temos o que o texto descreve como escombros mentais. Imagina só todas as preocupações, as listas de afazeres, as ideias aleatórias que ficam pipocando na cabeça o dia inteiro. Esse é o ruído, é a bagunça que fica ali na superfície. Só que, segundo a fonte, por baixo de todo esse caos, existe algo sólido, um fundamento que não se mexe, que não muda. A ideia é que a desordem da superfície esconde uma clareza cristalina que está lá no fundo. E aqui vem o ponto crucial. Esse fundamento não é algo que a gente precisa construir do zero. É uma estrutura de pensamento que já existe, que está sempre presente. O trabalho, então, não seria de criar, mas de redescobrir. De, basicamente, tirar os escombros de cima para encontrar o que já está lá. Vamos agora para a nossa última sessão, para ver como essa ideia se completa. Além de serem estáveis, esses pensamentos têm uma outra característica que é essencial, a unidade. Enquanto os pensamentos do ego são todos baseados na separação, sabe, eu contra o outro, aqui contra lá, o que sempre leva a conflito, a comparação, os pensamentos eternos funcionam a partir da unidade. Neles não existe carência, não existe ataque, nem isolamento. Eles são inteiros, completos em si. E essa citação, nossa, ela amarra tudo de um jeito perfeito. Pensar dessa forma não é uma atividade solitária, isolada. É, na verdade, uma participação viva de uma mente maior. É se sentir parte de algo muito, muito maior do que o nosso eu individual. Resumindo, o que fica de tudo isso é que esses pensamentos representam uma verdade constante. Enquanto as nossas percepções do mundo mudam o tempo todo, essa realidade fundamental continua lá, firme, imutável e sempre acessível. E isso tudo nos deixa com uma pergunta, uma reflexão final. Se essa ideia faz algum sentido, então, que fundamento imutável, que verdade silenciosa pode estar ali esperando bem debaixo do ruído dos nossos próprios pensamentos de todo dia? Fica aí a questão.